Taxa de desemprego cai para 10,5%, o menor nível em 6 anos. Mortes pelas chuvas passam de 100 no Recife e em cidades vizinhas. A busca que não para e a esperança de achar sobreviventes. Clínicas particulares começam a vender vacina contra a Covid. Nos Estados Unidos, garoto de 10 anos é preso por fazer ameaça de matança em escola. Nova carteira de motorista começa a valer amanhã. Documento tem mais itens contra a falsificação. Receita Federal ainda espera declarações do imposto de renda. Prazo termina hoje. Acidente entre trens do metrô e caminhão deixa 6 feridos em Salvador. Sertanejo chora ao falar da polêmica dos shows caros bancados por prefeituras e agora cancelados. Eu tô a ponto de jogar a toalha. A casa da NBA está aberta para o torcedor entrar no clima da decisão que a Band mostra a partir desta quinta-feira. Tesouro de 2.500 anos é achado no Egito, mais de 200 sarcófagos e dezenas de esculturas. Quem ficou acordado saiu no lucro. Foi um espetáculo a chuva de meteoros na madrugada. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Andar pelas ruas do centro de São Paulo nunca foi tão perigoso. O número de roubos disparou. São 68 por dia, a maioria de celulares. A reportagem é do Lucas Josino. Para tirar uma foto nos cartões postais do centro de São Paulo, tem que ser rápido. Já fui 10 vezes assaltada, agora eu tô esperta, né? O centro de São Paulo nunca foi tão perigoso como agora. Em nenhum momento, nos últimos 20 anos, o número de roubos foi tão alto como em 2022. Uma média de 68 assaltos registrados por dia. Quem anda por aqui, nessas ruas movimentadas, tem que andar atento. Tem que guardar o celular, guardar o relógio, porque tá bem perigoso. Os índices aumentaram ano após ano. Entre janeiro e abril de 2022, foram mais de 8.200 roubos registrados só no centro da capital paulista. A maioria de celulares. Um aumento de 60% se comparado a 2001. Veja hoje no SBT Brasil a prisão de um dos suspeitos de matar um policial militar numa tentativa de assalto em São Paulo em março. Chega a 106 o número de mortos pela chuva em Pernambuco. 10 pessoas ainda estão desaparecidas. Na China, a cidade de Xangai encerra confinamento por causa da Covid-19. Diretores da Polícia Rodoviária Federal exonerados vão assumir cargos nos Estados Unidos. O desemprego diminuiu em abril, segundo o IBGE. Já. Olá, boa noite. Boa noite. Chega a 106 o número de mortos pelas chuvas no Recife. Ainda há 10 desaparecidos em uma das comunidades atingidas. Voluntários se unem para alimentar mais de 6 mil desabrigados. A Polícia Federal começa a ouvir testemunhas sobre a abordagem policial que terminou com a morte de Genivaldo de Jesus, em Sergipe. Uma operação apreende gado numa unidade de conservação no sudoeste do Pará. A PF apresenta um esquema reforçado de segurança para os candidatos à presidência. União Brasil lança oficialmente Luciano Bivar como pré-candidato do partido ao cargo. A taxa de desemprego no país cai para 10,5%. Começa a ser emitido amanhã o novo modelo. Localizaram hoje mais 6 corpos de vítimas. Terça-feira, 31 de maio, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Presidente Jair Bolsonaro admite que não pretende participar de debates eleitorais no primeiro turno. Governo federal deve destinar mais de 3 bilhões de reais para prefeituras, por meio de uma modalidade que não passa pela fiscalização de órgãos de controle. 7 em cada 10 brasileiros são contrários às políticas que favoreçam o armamento da população. A auditoria da Controladoria Geral da União aponta irregularidades no pagamento de mais de 97 milhões de reais em benefícios, como seguro-desemprego, solicitados no ano passado. Número de mortos pelos temporais na região metropolitana do Recife passa de 100. Desabrigados totalizam 6 mil. A partir de amanhã, o governo russo irá interromper fornecimento de gás para a Dinamarca e a Alemanha, após sofrer novas sanções por parte da União Europeia. Olá, boa noite.
Na bancada de hoje temos o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior e o historiador e youtuber Marco Antônio Villa. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Em pleno ano eleitoral, as prefeituras vão receber mais de 3 bilhões de reais nas chamadas emendas PIX. O dinheiro deve ir até para shows musicais. Nomes de sucesso da música sertaneja, como Gustavo Lima e Zezé de Camargo e Luciano, serão as atrações de uma festa em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, uma semana antes do primeiro turno das eleições. O evento será patrocinado por uma emenda do deputado André Janones, do Avante, pré-candidato à presidência da República. Dos 7 milhões de reais destinados ao município, quase 2 milhões serão usados na festa. A prefeita da cidade é Leandra Guedes, ex-assessora de Janones na Câmara. Os recursos foram transferidos por meio de uma nova modalidade, chamada de PIX orçamentário ou cheque em branco. Com ela, pela primeira vez, as prefeituras poderão receber e usar dinheiro de emendas parlamentares no meio de uma eleição geral. Funciona de forma rápida e nada transparente. Os valores não são fiscalizados porque não há mecanismo previsto em lei. Deputados e senadores fazem acertos informais com os prefeitos e cabe a eles definirem o que fazer com o dinheiro. Enquanto uma emenda tradicional leva até 5 anos para ser paga, a emenda PIX é repassada em até 90 dias. Na emenda parlamentar tradicional, os recursos só podem ser repassados após a execução dos serviços e, no ano eleitoral, até 3 meses antes da eleição. Com isso, o novo sistema caiu na graça dos parlamentares, que vão gastar 3 bilhões e 200 milhões de reais neste ano eleitoral. No total, 444 deputados e 58 senadores optaram por enviar dinheiro por essa modalidade para bases eleitorais. Boa parte deles prioriza prefeituras governadas por familiares. É o caso do deputado Valdir Rossoni, do PSDB do Paraná, que colocou todos os 8 milhões e 800 mil reais a que tem direito em um único município, Bituruna. O prefeito é Rodrigo Rossoni, filho dele. Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, destinou 1 milhão e 300 mil reais para Aracati, onde o pai, Bismarck Maia, é prefeito. Passa de 100 o número de mortos pela chuva forte em Pernambuco. A gente perdeu 13 pessoas. 11 pessoas da minha família, principalmente minha mãe. Com casos e internações por Covid em alta, o estado de São Paulo volta a recomendar a máscara em locais fechados. O desemprego recua, mas a renda média do brasileiro ainda está inferior se comparada a 2021. ICMS sobre combustíveis. Relator no Senado diz que o parecer sai na semana que vem. E os 10 segundos de puro impacto do meteoro que cruzou o céu de Porto Alegre. Que coisa mais maravilhosa, não é fake não, é real. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Já são 106 mortos na tragédia de Pernambuco. Vamos direto, então, ao Recife, conversar com a Adriana de Luca. Oi, Adriana, boa noite, muito bem-vinda. Adriana, o dia inteiro te vi entrando na nossa programação com capa, ou seja, estava chovendo, eu fiquei mais preocupada ainda, até porque os bombeiros continuam, né, Adriana, buscando por desaparecidos, né? É isso mesmo, Analisa, boa noite a você, a todos que nos acompanham. As buscas continuam, tiveram que ser interrompidas durante essa tarde, há pouco essas buscas foram retomadas justamente por isso, porque chove a todo momento. Hoje voltou a chover forte aqui no Recife e essa é a grande preocupação das autoridades, das pessoas que estão ali nas comunidades, pois há risco de novos desmoronamentos. Essa chuva deve persistir até o próximo domingo, inclusive alerta aí para amanhã de chuva forte aqui no Recife, então há essa preocupação. E o trabalho do Corpo de Bombeiros fica mais difícil porque o solo já está encharcado. Então, quando começa a chover, os profissionais precisam sair, precisam parar o trabalho, inclusive a imprensa toda teve que sair ali dos locais onde nós estávamos acompanhando durante toda a tarde por causa desse risco. Agora, atualizando os números para vocês, já são 106 mortos confirmados, há 10 pessoas desaparecidas, aí a possibilidade é que a maioria
maioria esteja ainda soterrada, 10 desaparecidos, mais de 6 mil desabrigados. E aí essa insistência da chuva nos próximos dias é que preocupa as autoridades. Olá, boa noite para você, 6 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição da noite dessa terça-feira. Vai acabar o mês de maio, hein? Finalmente. Hoje é dia 31 de maio de 2022. A partir de amanhã estaremos em junho. Foi um mês longo, não é? Mas gostamos de ter a sua companhia aqui nesse último dia do mês de maio. E você está convidado, assim como sempre, a participar, marcar a hashtag UOL News aí nas redes sociais. Para nos assistir, tem a opção de acessar o canal UOL na nossa página na internet, ou então as nossas redes sociais também, com transmissão simultânea no Facebook, Twitter, TikTok, na Twitch e no YouTube. Tem enquete hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa enquete do YouTube, você pode votar lá na nossa transmissão. A pergunta é se você acha que o presidente Bolsonaro vai participar dos debates eleitorais deste ano. Sim ou não? Participe, já eu trago uma informação relacionada a esse assunto. Também os comentários de Kennedy Alencar, que me acompanha na entrevista já agora abrindo o programa de hoje. Bom, o assunto é a pré-candidatura de Luciano Bivar, pré-candidato do União Brasil à presidência da República. Essa pré-candidatura dele está sendo oficializada agora em Brasília. Luciano Bivar, portanto, realiza esse evento que a gente está vendo imagens, não é? Do momento em que ele foi chamado ao palco, que ele subiu ao palco. A gente tem imagens ao vivo também desse momento, né? Desse evento do União Brasil. Você está vendo aí o momento em que várias autoridades do partido discursam, não é? Outras personalidades que estão nessa plateia e que têm representação política e densidade eleitoral, pessoas com serviços prestados ao Brasil e que todos conhecem. Aí quem fala é o líder do partido na Câmara, o deputado Elmar Nascimento. Enfim, a gente está monitorando ao longo aqui da edição. Posso voltar com mais momentos dessa pré-candidatura oficializada do Luciano Bivar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Com o fim do Fecha Tudo, a geração de empregos formais aumenta. E o Brasil tem a menor taxa de desemprego dos últimos 7 anos. Entre os meses de fevereiro e abril deste ano, 1.100.000 brasileiros voltaram para o mercado de trabalho. Em Pernambuco, passa de 100 o número de mortos por causa da chuva. Nós vamos mostrar o drama de quem perdeu familiares e moradia. Eu tô no pesadelo e parece que não tem fim, parece que eu não vou acordar desse pesadelo. As vítimas agora contam com a solidariedade. A ajuda de bombeiros e militares do Exército vem de várias partes do país. Na série especial sobre segurança pública, você vai ver como as polícias militar e civil do Rio de Janeiro se preparam para combater a criminalidade. A tragédia no Grande Recife pode se tornar a maior do século em Pernambuco. Mais de 100 mortes já foram confirmadas e ainda há desaparecidos. Quem tem os detalhes, mais informações para a gente é o repórter Ricardo Neves, que fala ao vivo do Recife. Olá, Ricardo. Boa noite, Érica Reis, boa noite, Lacombe, e a todos que nos acompanham aqui no Rede TV News. Pois é, a chuva deu uma trégua, Érica, porém, inclusive a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Chuva, saiu do alerta vermelho para o alerta amarelo. Então as chuvas ficaram menos intensas, porém ainda com vários riscos de deslizamento. Pra vocês terem uma ideia, na última grande enchente histórica que houve em Recife, em 1975, foram 107 mortes, só no Recife. Essas chuvas, essa tragédia em Pernambuco, ela já soma 106 mortes, 10 desaparecidos e 6.198 pessoas desabrigadas. 24 cidades já decretaram estado de emergência. As cidades que mais houveram mortes foram Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. Hoje a gente voltou lá no local da tragédia e mostrou não só a tristeza de muitas pessoas que perderam tudo, e também a tristeza de algumas pessoas que perderam muitos parentes, inclusive um senhor que perdeu 11 pessoas da mesma família, mas o que mais chama a atenção é a solidariedade do povo pernambucano. Vamos ver a matéria, por favor. Em meio à lama, os trabalhos não param.
Bombeiros, Exército, Defesa Civil e população unem forças para conseguir salvar os poucos pertences que restaram em meio aos entulhos. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas e 4 minutos em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, terça-feira, dia 31 de maio de 2022, mais um mês terminando, estamos juntos aqui para mais uma edição do Pingos, hoje até às 8 da noite, com todo o nosso time reunido, Guilherme Fiuza, a Ana Paula Henkel, José Maria Trindade e Augusto Nunes. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro diz que voto auditável é garantia da democracia. Lula afirma que conversa com quem apoiou o impeachment de Dilma. E cidades voltam a impor o uso obrigatório da máscara. Isso e muito mais agora para você em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.